Boa noite, gente. Vamos dar agora aqui o início à trilha de tecnologia. Antes de tudo, acho que vocês ainda não viram o Otacílio hoje, né? Quem estava com saudade de Ota? E aí, galera, tudo bom? Tô por aqui já. Boa, Ota. Fala um pouquinho do que vai rolar nessa trilha de tecnologia. Massa, massa. Para encerrar com chave de ouro, né, a gente vai trazer aqui uma trilha focada em tecnologia, mais especificamente em tecnologias do Facebook, voltada para pessoas que desenvolvem, né? E assim, eu estou muito feliz com a galera que a gente vai chamar aqui para trocar esse papo. Como a gente já está se aproximando para o finzinho da live, né? Nesse momento a gente já está com 3 horas e 7 minutos aí de live. A gente vai fazer mais uma conversa mais descontraída, mais uma coisa no nível de entrevista, né? Para conhecer um pouco sobre a trajetória dessas pessoas que a gente vai trazer aqui. Eu tenho certeza que vai ser um conteúdo muito rico, que vocês vão curtir muito. Então, vai ser aberta a interação também. Então, quiser mandar pergunta, manda pergunta o tempo todo. A gente vai estar trazendo a discussão. A ideia é final de festa, né? Sexta-feira, já de noite. Faz de conta que está todo mundo aqui no barzinho e a gente está conversando sobre tecnologia. E é com muita felicidade que eu já queria começar, né, a apresentar as pessoas que vão compor essa mesa. Que a primeira pessoa que eu queria chamar aqui é o Samuel. Samuel, ele é engenheiro de software do iFood. E aí, Samuel, se apresenta aí para a galera, conta um pouquinho mais sobre tua história. E galera, tudo bem? Vocês me escutam bem? Espero que sim. A massa. Beleza. Como o próprio Otto me disse aí, me apresentou. Meu nome é Samuel Matias, mas pode me chamar de Samuca, é como a galera me conhece. Trabalho na área de tecnologia vai fazer 5 anos, quase 6. Já passei como, já fui full stack, trabalhando com o básico JavaScript, CSS e com o backend trabalhando com Ruby. Já trabalhei full JavaScript em questão de web com React.js, com mobile usando React Native e hoje estou explorando outros caminhos também do cross-platform, mas tipo, sempre na tecnologia, tipo, sempre pegando esses assuntos novos, mas o meu comecinho mesmo, assim, de real profissional foi com React e foi bom, foi muito massa. Massa. Chamar também para compor essa conversa aqui Pedro, que é engenheiro de software também do iFood. Pedro, conta aí pra gente também um pouco da tua trajetória, quanto tempo, que é que tu já mexeu com React, que outras tecnologias tu curte também. Boa noite, pessoal. Espero que estejam todos bem, em casa, saudáveis, dentro do possível. Físico e mentalmente também, mais importante. Então, cara, tecnologia eu comecei cedo, comecei a abrir no computador aí, né? Eu acho que depois de jogar, que quando a galera geralmente entra em computador e tal, abrir computador é um segundo passo aí. Então, comecei cedo, aí nesses caminhos sobraram uma apostila de C no meu colo. Eu falei, que é isso aqui? Daqui a pouco eu tava fazendo uma calculadora e foi só love, né? Então, depois fui à faculdade e tal. Acho que já tô por aí. Eu me formei na faculdade em 14, mais ou menos. Segundo período já estava no mercado, já trabalhando. Então, 5 anos aí, mais ou menos. Mas a vida como fronteiro aí, digamos assim, eu só me considero front-end de 1 ano e meio para cá, né? Do resto, eu era aquele faz tudo, mobile, Rails aí, eu peguei muito o começo da comunidade Rails Recife aí, quem lembra do Playground Rails, fazia muito barulho a comunidade, era muito boa, por sinal. E sofri muito essa onda do Rails. Depois veio, por consequência, aí essa parte web. Então, desde aquele Angular lá, o primeiro que lançou, depois aquela confusão toda que aconteceu, né? Quando a gente começou a brincar com SPA, essas coisas aí, eu peguei esse comecinho, mas só de curioso, nunca trabalhei muito forte naquilo. E aí depois veio a onda do React, com o React Native, que foi meu primeiro contato com o React. Aprendi React Native em Hackathon, eu ia para Hackathon para aprender React Native. Isso, o Samuca tá de prova aí. Eu acho que o Ota participou em quase todos que a gente tava também, então não tem nem o que falar. Aí depois veio o React Web, o JS, né? E a partir dele entrei no iFood e tô aí evoluindo na carreira, utilizando essa tecnologia aí. Eu acho que a mais amada da internet, não sei, talvez.
Massa, velho. E também, por fim, né, para terminar de compor a nossa mesa, também com muito, muito orgulho, que eu chamo aqui Michael. Michael Barney, ele é Chatbot Developer Advocate. Deixar também para o Michael se apresentar, contar um pouco da história dele, como é que ele conheceu chatbots e como é que ele entrou nesse universo aí. Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? É um prazer estar aqui com vocês na DevC. E é um orgulho, assim, de verdade, estar no evento do Facebook, porque o meu primeiro contato com os chatbots foi, assim, pelo Facebook, lá em 2016, quando eles lançaram, né, a API do Messenger e ferramentas diversas para você construir chatbots. Eu tenho trabalhado, assim, nessa área desde, acho que 2016, principalmente em hackathons. Aqui está uma galera da Hackathon boa, né? Sempre trabalhando com projetos de chatbot, era bem legal. E, assim, recentemente eu dei uma puxada mais pesada nessa área de interfaces conversacionais. Como o Ota disse, hoje eu sou Chatbot Developer Advocate, mas como uma paixão minha, através do meu conteúdo, para trazer mais pessoas para a área de chatbots. Nessa história também eu entrei como organizador da comunidade Chatbot Brasil, que aqui hoje eu estou representando ela um pouco, e para trazer um pouco do pessoal da área de interfaces conversacionais. E estou trabalhando também agora como Chatbot Developer, lá na Fundação Umbi, trazendo o projeto do Aprendizap, que aí é bem legal. Nossa. E nesse momento, né, a gente vai pautar essa conversa basicamente em duas perguntas aí, né? Nesses dois temas. A primeira pergunta, para jogar para a roda, para a gente já começar a discutir, é a seguinte, né? Em que momento a gente deve fazer a troca do Vanilla por React? Para quem não sabe, o Vanilla, traduzindo para português, que é baunilha, né? É aquele desenvolvimento mais sem nenhum framework, né? Aquele desenvolvimento ali mais puro do JavaScript, algumas pessoas dizem mais raiz, né? E o outro desenvolvimento possível é quando você adiciona algum framework, né? E o caso é o React, que é um framework, uma lib de interface gráfica que a gente adiciona aí no desenvolvimento. E aí a pergunta é essa, né? Em que momento vocês acham que a gente deve desenvolver Vanilla, ou em que momento passa a valer a pena a gente adicionar o React na jogada, se não vale a pena de jeito nenhum começar um projeto Vanilla, se existe essa fronteira aí, né? E aí eu queria ver essa discussão. Também, nesse momento, que projetos vocês já trabalharam, vocês já mexeram com Vanilla, vocês nunca mexeram com Vanilla, já foram direto para o React, entender também esse background de vocês, os experimentos que vocês fizeram, né? E aí? Pô, acho que eu posso iniciar o papo aí já considerando, acho que uma situação que aconteceu com várias pessoas aí. Tipo, JavaScript é uma linguagem que sempre foi considerada secundária, tipo, de muita gente. Então, eu acho que o primeiro contato de JavaScript com muita gente foi, eu preciso resolver um problema aqui, eu faço qualquer outra coisa, pega um JavaScript, vai na internet, joga um código lá, copia, cola e joga, tá funcionando. Então, esse era o primeiro contato de JavaScript com muita gente. E eu considerava que eu era assim, tipo, eu já vinha trabalhando mais com JavaScript, mas ainda assim era a minha linguagem de, entre aspas, secundária. Eu nunca tinha parado, vou ler aqui fundamento de JavaScript. Como é que foi que surgiu isso aqui e tal? Hoje a gente vê muito isso, né? A galera, JavaScript dá uma importância muito grande pelo tamanho que ela tomou. Mas no começo não era assim. A gente usava o JavaScript para enganar ali o que a gente precisava fazer. E no começo era muito usando o próprio Vanilla JavaScript. Então, vou abrir um script aqui, vou fazer, eu quero alterar o seletor de um botão aqui que vai mudar de cor, só vai fazer isso. Então, às vezes era no meio de um projeto Java, sei lá, do JSP, às vezes era no meio de um RB lá do Rails ou outras coisas, e a gente ia lá, vamos criar um JavaScript simples aqui só para manipular isso. Só que as coisas foram crescendo, né? E um dos pontos fracos aí do Vanilla JavaScript é que a partir do momento que a coisa vai crescendo, fica difícil da gente saber onde é que as coisas estão funcionando e, cara, eu quero fazer uma alteração simples, se torna complicado. Então, por isso veio o boom aí dos frameworks com o aumento do JavaScript, né? E o primeiro ponto aí que vem na minha memória é logo esse aí. Verdade. E aí, Samuca, você chegou a acompanhar um pouquinho dessa troca? Como é que foi tua carreira aí nessa área? Eu sei que hoje em dia tu não tá mais tanto no front, né? Mas na época que tu já começou direto no Vanilla? Tu já começou com algum framework? Chegou a experimentar um pouquinho de cada um deles?
Vamos lá, tipo, no começo, assim mesmo, quando eu tava como full stack, sim, eu comecei com Vanilla, mas, tipo, não, no dia a dia a gente não tinha muitas, assim, mudanças a serem feitas na questão da UI, na questão do front. Então, eu trabalhava muito mais no back. Mas a experiência que eu tive era muito bom, era interessante, mas aí chegou no ponto que Pedro falou, tipo, chegava os momentos que pareciam coisas serem simples, mas só que o código ele já estava de uma maneira que estava tão rebuscado, tanta coisa que fizeram por cima de outra, para tentar, não, vamos colocar um seletor aqui, mas vamos reaproveitar ele ali e tal, tipo, a componentização, por exemplo, ficava bem tosco. Então, se eu queria construir uma página com um elemento, com alguma coisa que já tinha em outra, só uma dificuldade. E principalmente eu que tinha acabado de entrar no time, tipo, para entender, era no começo foi bastante uma dificuldade grande, pode-se dizer. Mas, tipo, logo em seguida, para outra empresa que eu fui, que eu trabalhei, que eu comecei a trabalhar a primeira vez com framework, que seria com React, eu vi que bicho, era muito diferente. Depois disso, e muito diferente e bom, porque, tipo, depois disso eu não fiz mais nenhum projeto. Acho que hoje, meu Deus, tô há 5 anos, pelo menos uns 3 a 4 anos que eu não fiz nada assim, realmente, com Vanilla puro. Porque hoje, eu quero fazer uma paginazinha, uma single page application. Eu vou lá, eu dou um CRA da vida e crio bem de boa. Porque, tipo, pode chegar um ponto, mas eu consigo fazer isso com Vanilla. Você consegue. Só que, tipo, tendo assim de começo de que o que eu quero fazer, eu quero que outras pessoas também consigam entender o que eu estou fazendo, o código fique mais limpo, o código fique melhor para entender, tipo, hoje se Alta pegar meu projeto, ele consegue entender, ou então se amanhã Pedro quiser pegar um projeto e conseguir entender, no Vanilla você vai ter dificuldades, porque o código fica um pouco confuso. Mas se realmente você tem esse pensamento de, vou pensar no próximo desenvolvedor que vai vir aqui, ou então daqui a 6 meses, quando for dar essa manutenção nesse código, eu acredito que você usando React hoje facilita muito mais. Ou qualquer outro tipo de framework, é porque o que eu tive mesmo mais contato foi com React. Principalmente em componentização. Tipo, tem um botão na tela de início e na tela de detalhe. No React tem um componente lá que eu pego, reutilizo, só troco lá as labels, ou então a função press dele, tipo, no Vanilla você consegue, mas ia ser um trabalho danado e quem fosse dar manutenção naquilo ali talvez não fosse entender da mesma maneira que você entendeu. Ou até mesmo você não ia entender daqui a 2, 3 meses. O que eu fiz aqui? Que eu acredito que algum de nós aqui já passou. Eu já não vou mentir. Acho que seria mais Não, não, isso é muito verdade. Acho que assim, é como vocês pautaram aí nesses dois pontos, né? Primeiro é essa questão da própria manutenabilidade de você conseguir. Chega uma hora que você fazer uma mudança pequena, né? Vai ser um trabalho assim enorme, porque ele está muito atrelado com como está feita a tua estrutura de HTML. Um ponto que o Samuca trouxe aqui que é muito importante, você no Vanilla não dá para componentizar tão bem, né? Em React você consegue. Tem essa questão do componentes que quando você domina componentes em React, é aquele momento que você fala, beleza, agora eu aprendi React, agora eu consigo fazer essa coisa aqui, porque é libertador, assim, você consegue reaproveitar muito código, usar uma coisinha que você fez ali e replicar isso muito rápido. E massa ter essa visão de vocês. Queria também chamar para conversa o Michael. O Michael, eu pude acompanhar, acho que os primeiros passos dele com React. A gente trabalhou junto também em hackathons, em alguns projetos pessoais, e eu consegui ver o primeiro gostinho do Michael, assim, né, as primeiras linhas que o Michael escreveu em React. E eu queria que tu contasse essa tua experiência com React também, Michael, o que tu sentiu, qual que é a tua opinião sobre esse assunto? Eu, assim, desde o começo eu fui uma pessoa que comecei com JavaScript Vanilla, o máximo de algum framework, né? Nem framework, né? Que eu usava seria um jQuery da vida, e eu fui uma pessoa que demorei muito para vir para o mundo dos frameworks. Principalmente em relação a ter uma mudança, achava que não seria necessário, dá para fazer tudo com JavaScript, né? E, assim, foi do mesmo jeito que Samuca e Pedro falaram, na medida que um projeto vai se tornando maior, você vai buscando ferramentas que facilitam o seu processo de desenvolvimento. Então, você acaba saindo do JavaScript Vanilla e vai para o React e mais além, né? Tem outras ferramentas, por exemplo, você sai do CSS Vanilla e procura um SASS, por exemplo, para tornar a experiência mais fácil para desenvolvedor, mais fácil para ter a manutenabilidade e até para dar assim, superpoderes para a maneira que você programa. Mas, assim, eu acho que ainda é importante a gente lembrar do Vanilla, principalmente para
construir uma base, conseguir fazer até mais coisas no React, você sabendo como funcionam as coisas por baixo, às vezes, e projetos mais simples, principalmente, eu ainda gosto de fazer em Vanilla. Tem um projeto meu open source, por exemplo, que é o Linktree, que é como se fosse aquele Linktree do Instagram, só que totalmente open source, você vai e customiza, e ele é em Vanilla. Porque, assim, eu acho que se torna a experiência mais fácil para iniciantes que estão começando a aprender agora HTML, CSS, JavaScript. E, assim, é um site que realmente eu acho que é muito simples, e que botar um React lá seria matar uma mosca com um tanque. Massa. Uma outra discussão que eu queria trazer aqui também, né, que vem um pouco disso do que o Pedro trouxe lá no começo, de que sobre você parar para de fato estudar o JavaScript, né? Eu queria também trazer meu background. Eu entrei nessa área de front meio que de paraquedas, assim. Eu fui contratado como estagiário no César, e o César tem muito, às vezes, de apostar na pessoa sem, não necessariamente sem que a pessoa ainda tenha uma skill que ela vai trabalhar ou desempenhar. E foi o que aconteceu comigo. Na minha entrevista eu fui 100% honesto. Eu falei, nunca trabalhei com front, minha experiência tinha sido assim, pequeno projetinho e tal, mas mesmo assim ele disse, não, vem pra cá, você vai aprender junto. E aí eu tive meus primeiros contatos já caindo no projeto profissional, já trabalhando com React Native, que é bem parecido com o que o Samu e o Pedro trouxeram aí, né? E depois do React Native a gente começou com React também, nosso projeto. E eu já caí de paraquedas no framework, né? Meu primeiro contato com JavaScript já foi direto no framework. E beleza, fui desenvolvendo minhas habilidades, passei um ano e meio, 2 anos ali trabalhando com React. E aí chegou um momento que eu senti um pouco da necessidade de parar para estudar mais o JavaScript, assim, para entender de fato a linguagem que eu estava utilizando e não só o framework que a gente estava construindo por cima, né? E eu queria entender quais são as visões de vocês sobre esse tema, se realmente vocês acham que não, que antes de mexer com o framework a pessoa tem que já parar para estudar JavaScript, só depois que dominar JavaScript que a pessoa deve evoluir para o framework, ou se dá para fazer em paralelo, ou se não, se vocês acham que, por exemplo, não existe a necessidade de estudar JavaScript se você dominar um framework. Queria ouvir essa questão aí de vocês. Cara, eu acho que não, pra mim, quanto menos regras, melhor. Tipo, quanto menos regras, melhor. Tipo, é o que você se sente bem. Tipo, o bom do JavaScript é que o JavaScript, que eu gosto de falar, é que o JavaScript é muito democrático. Porque, por exemplo, você abre um computador hoje, claro, ainda pelo celular tá meio complicado isso, espero que por pouco tempo, mas você abre o computador, tem lá o Google Chrome, todo mundo sabe, você aprender a inspecionar o browser ali e falar, como é que isso aqui funciona, você pode aprender JavaScript ali, você não precisa instalar nada. Então, um mínimo de lógica de programação, você consegue aprender, fazer um condicional, fazer o básico que a gente precisa que é comum a todas as linguagens de programação. E até para praticar o próprio JavaScript. O que é que acontece se eu dividir um número por 0 aqui? O que é que o JavaScript vai falar para mim? Então, a gente consegue ver isso já lá e treinar o que a gente quer. A nossa plataforma é o browser. E eu acho isso muito sensacional. E eu tenho 2 visões contra isso. Tipo, o Vanilla é muito importante. É feito o Otto falou. Em algum momento, mesmo se você começar por framework, você vai sentir a necessidade por si só, vai ser nativo, vai ser seu, que, eu preciso estudar um pouco mais aqui o Vanilla, o JavaScript e tal, porque é natural. Em um momento, o framework, a complexidade do seu projeto vai chegar que você vai precisar realmente entender a linguagem, não só dominar o que é um ciclo de vida do framework, como é que o framework funciona, como é que você faz para renderizar um HTML ali na tela. Então, isso vai ser meio que intuitivo, né? Uma coisa leva a outra. Eu acho que talvez começar hoje pelo framework tem a vantagem de você ou você se apaixona, ou você fala, não quero isso. Porque vai estar muito mais próximo da realidade do mercado, entre aspas, do seu dia a dia no mercado de trabalho, é você lidar com coisa mais alto nível, né? Mais com framework, isso aqui. Assim, eu posso estar enganado porque eu nunca trabalhei muito em agência, né? Em agência, geralmente, é muito corrido. O pessoal de agência, que tem esse background muito de agência, se acostumou a ser o front-end, aquele que sabe CSS, tipo, na unha. Ele faz um jogo em CSS para você. Se você tá ali, bora lá, começa a animar o negócio e tal. Isso era ser front-end antigamente. Tipo, era HTML, CSS, estilizar tudo.
O JavaScript a gente vinha ali e botava um jQuery e não, isso aqui vai resolver. E hoje não, hoje a gente parte com um ponto de partida, às vezes, já direto o próprio JavaScript, né? Então as coisas estão se invertendo. Que é feito até o Michael falou, aos poucos você vai vendo isso, aí depois vai aprendendo melhor como organizar seu CSS, aí vai ver padrão de projeto de CSS, como organizar seu CSS, também uma forma como organizar seu JavaScript, né? Então, eu acho que uma coisa vai levando a outra. Assim, o importante é começar. Se você se sentir melhor, eu gostei mais pelo Vanilla, eu aprendi assim, você também vai se dar bem quando você for framework, e o contrário vai ser sobre. Eu acho que você vai aprender coisas diferentes, mas em ordens diferentes, talvez, mas no final eu acho que o conhecimento como um todo não vai ser prejudicado, né? Porque você só alterou a ordem de começar, né? Essa é muito a minha visão. Verdade. Muito verdade. Assim, falando um pouco de como eu entrei até na área de site, né? Antigamente não, né? Faz pouco tempo. Mas da maneira que eu comecei é que tem muitos sites ainda na internet que você vai e que ele ensina desenvolvimento web. E normalmente ele sempre mostra começando pelo HTML, CSS, depois entra no JavaScript. Só que o que acontece é que você passa ali um dia no site e no final você criou alguma coisa, mas é o que é aquele site horroroso com aquele fundo por trás gritante, aquele botão feio e tal, e você acha que tudo que você aprendeu não criou muita coisa. Tanto eu quanto outras pessoas passaram por esse processo de começar a aprender a criar site dessa maneira e acaba ficando desestimulado. Eu tentei várias vezes fazer isso, eu tentei aprender a criar sites acho que umas 3 vezes até realmente continuar. E eu acho que hoje em dia, pelo que eu vejo do pessoal, não está tendo mais esse problema. Porque quando você começa pelo React, você consegue criar uma coisa assim muito boa, muito rápido, para você já começar a ficar mais animado com a parte de criação de produtos digitais, e aí depois você vai começando a aprender mais e detalhando melhor tudo. Tanto é que hoje em dia tem muito bootcamp, muito grupo voltado para React, por exemplo, porque é uma maneira muito boa para quem está iniciando, começando a aprender a programar. Eu acho. Então, a minha primeira experiência não foi com React, mas se eu for recomendar para qualquer outra pessoa como criar um site, eu diria para começar com algum framework. Verdade. Massa. Uma outra coisa legal que eu queria trazer aqui, antes da gente trocar um pouquinho o tema para ir para a área de chatbots, né? O Samuca ele citou um framework chamado React Native, que, para quem ainda não conhece, nada mais é do que pegar a ideia do React, que ele foi feito para a web, né, para a gente desenvolver mais sites, e trazer esse React para o desenvolvimento mobile, para o desenvolvimento de aplicativos que vão rodar em celulares. E uma das vantagens do React é que ele é conhecido como um framework híbrido, né? Ele funciona tanto para iOS quanto para Android. E eu queria saber de tu, Samuca, como é que tu enxergou essa migração de sair de React Native para ir para React? Quais que foram as maiores diferenças assim entre um perfil de alguém que vai desenvolver para web e alguém que vai desenvolver para mobile? Você achou que tipo não tinha diferença nenhuma? Eu queria que tu fizesse esse paralelo entre React e React Native. O que são esses dois frameworks? Como é que tu enxerga os dois? Vamos lá, assim, tipo, no começo, como eu falei anteriormente, eu comecei com React um pouco para web, mas tipo, side project, essas coisas. Mas com o contato com React profissional mesmo foi com React Native. E tipo, para uma pessoa que só tinha conhecimento de side project para React, e o cara cai assim de cabeça em React Native, como o Otacílio deve saber muito bem, o Pedro também, que ele trabalhou comigo nessa época, é um tanto um choque. Porque você chega, tipo, beleza, é um avião, aí a gente pega lá e bota um style X, Y, mas tipo, meu Deus, como é que isso funciona? Isso aqui não é um web, responsividade e tal, pá. Mas tem uma grande diferença quando você sai do web para o native. Eu diria que sim, mas ao mesmo tempo que não. Assim, claro, isso é na minha opinião, né? Quando eu comecei a trabalhar. Se você, assim, se fosse ser um caminho certo para a pessoa começar a desenvolver com um React Native, eu diria, no caso, saber um JavaScript, né? Ter uma base, possível trabalhar um pouco com Vanilla e tudo mais. Porque, tipo, qual seria o caminho? Você começa com Vanilla. Se você vê a partir do momento que está tendo a necessidade de muita reescrita de código, você está tendo muito problema, muita dor de cabeça, então eu já indicaria, opa, acho que é hora de entrar no framework. Entraria para o React para a web. Faria lá, tudo bem, beleza. Quando eu fosse, agora eu tô
bem no web, eu quero praticar mais e fazer até aplicação mobile. Aí eu iria para o React Native. Por quê? No React Native, muita coisa que a gente usa dentro do React para web, ele é reaproveitado. Algumas vezes com os mesmos nomes, mas algumas vezes só que com nomenclatura diferente. Por exemplo, no web a gente usa div. No Native, no React Native seria view. Ah, mas lá a gente usa o style, o CSS seria tipo um pouquinho diferente. Ah, mas porque a gente usa, no caso do React Native, o JSX. Ah, mas tem como usar lá daquela forma que nem eu no web? Tem. Mas, tipo, não vejo muita necessidade. Vai ser um pouco mais trabalhoso para fazer tudo mais. Mas é mais um processo que eu posso dizer de se acostumar. Mas você vindo de um web e indo para o React Native, você não vai ter tantas dores de cabeça. Você só vai ter que se acostumar com nomenclatura. Você vai lá, falar, exemplo, vai no CSS, vai botar um space between lá. Aí, geralmente no web, a gente separa ele por traços, no caso. Nele não, o negócio é tudo junto mesmo, coladinho a palavra. Camel case. Isso é um exemplo. Você usa view em vez de div. Então, tipo, eu acho que você fazendo essa escalinha é bem mais safe, posso dizer, para você não ter tanta dificuldade dentro do React Native. Mas também eu quero deixar claro, não é porque tem essa escalinha você tem que fazer, não. Porque a gente sabe que o mercado de trabalho hoje em dia, tipo, é correria e, tipo, nem sempre você vai ter essa oportunidade de fazer esse step by step. O importante é, claro, você saber aquilo que tá proposto para você fazer seu trabalho de forma profissional, mas tipo sempre tentando expandir o seu horizonte, sair um pouco fora da caixa. Não é porque hoje eu estou só trabalhando com React Native, eu não vou saber também a questão do React para web. Não, porque muitas vezes você pode também questão de, como dizer, dar pitaco, de que, não, mas isso aqui no React Native é dessa forma, mas no web também só muda isso aqui. Ou talvez até em alguns projetos, quando a gente trabalha com Design System, a gente consegue reaproveitar um componente React.js, que seria para o React para web, para o React Native. Então, tipo, todo esse conhecimento que você vai ter do ecossistema só vai vir a aumentar sua produtividade, seu conhecimento na hora que você estiver discutindo lá na sua daily, ou então na sua papo de tecnologia que nem a gente está tendo aqui agora. Então, tipo, a dica que eu dou é sair um pouco da caixa. Não ficar só restrito, é porque é React Native, eu só vou estudar React Native, não. Estuda também React Web, vai ajudar bastante. Hoje o React Native, ele só, como o Otto falou, tá atendendo só para Android e para iOS. O próprio Facebook já está trabalhando com a possibilidade dele de trazer ele React Native para desktops, por exemplo, para Windows, macOS, Linux. Já existem projetos disso, mas nada oficial. E também uma possibilidade que já tem de forma unofficial, que eu posso dizer, que é você trabalhar com React Native Web, que seria um código só desenvolvido em React Native, que você tanto rodaria no Android, no iOS e no Web. Tipo, isso tudo está ainda em fase experimental. A galera lá do Facebook, do Corte, do React Native e do React ainda estão tendo essas pesquisas para fazer da melhor forma, que antes disso eles querem muito melhorar o desempenho do React Native, principalmente em devices Android, embora que hoje já tenha o Hermes Engineer que ajuda bastante tudo mais. Mas primeiro eles estão melhorando essa questão de conexão com o código nativo, do que a gente fizer hoje no React Native, eles comunicar bem tanto com o código nativo do Android como do iOS, que seria removendo as bridges, que seria tipo realmente uma ponte que liga o código que você está fazendo em JavaScript para ele compilar e fazer ele funcionar no código nativo, que é o que a gente vê hoje. Mas eu acho que seria basicamente isso, as dicas que eu posso dar, essa questão da transição. Respondi sua pergunta, Otto? Com certeza, 100%. Eu ia só falar uma curiosidade, que basicamente é você se adaptar com a diferença da plataforma, né? Quando eu mudei do Native para o Web, meu CSS sempre saía ao contrário. Porque no mobile você está escrevendo na vertical, né? O seu CSS. E na web você faz na horizontal. Então meu CSS saía toda vez. Aí eu, eu não tô no mobile. Aí eu mudava lá por conta do padrão do display flex lá do CSS aí, que já está um pouco mais acostumado. No Native ele já vem com o display flex zoom, já setado por padrão. Então ele já vem na vertical. Meu CSS saía todo cagado quando eu fazia. Nossa, toda vez eu tinha que alterar e tal. Mas é coisas que fazem parte do aprendizado aí.
Acho que isso foi uma das coisas que eu mais apanhei mesmo. Tem muito do que o Samuca citou, né? De trocar div por view. Então, assim, quando eu passava um tempão fazendo só teste de React, e aí caía pro React Native, aí lá ia eu botar div. Aí, opa, tem alguma coisa errada aqui. Não tá acendendo o editor de texto. Então, eu trocava, aí botava view lá no React, aí quebrava. E muito disso também que o Pedro falou, né? O CSS, a Flex Direction já é diferente entre o web, entre o React e o React Native, a direção num vai estar na vertical, no outro na horizontal, e muda também o que o Pedro falou, né? No web, se você quer que uma div que você está criando, algum componente que você está criando seja flex, você tem que explicitamente dizer para ele para utilizar flexbox, enquanto no native não, tudo já por padrão assim, já é flex, você não tem como fugir disso. Fizeram a pergunta aqui, que é, quando sai do mobile para web, sempre escrevia, foi mais um comentário, né? Background color ao invés de background color. Que é essa diferença que o Samuca trouxe também, né? Faz isso demais. Apoiei muito por isso. Dentro do React Native, você é meio que obrigado a escrever aquele que é o CSS no JS, né? No web você até pode fazer isso, mas é muito mais comum e muito mais recomendável que você tenha um arquivo de CSS. E aí CSS tem aquela sintaxe, você separa com traço, enquanto no JS não, é tudo camel case, né? Com letras maiúsculas e minúsculas, em vez de ser com traço. Valeuzão, galera. Oi, vai lá, Pedro. Só para finalizar essa parte que tu falou, tipo, hoje, muito, eu acho que influência do React Native, coisas como Styled Components estão chegando no web justamente com isso, né? Você escreveu os seus próprios CSS dentro do JavaScript. Então, como uma coisa influencia o outro, tipo, é o que o Samuca falou, é o ecossistema, uma coisa vai criando, a galera vai se apaixonando com aquela forma e fala, como eu posso reaproveitar todo o meu código, que, sei lá, você aproveitava 50% e às vezes tem que reescrever CSS. Com os Design Style Component, que é uma lib nova que está fazendo muito sucesso aí de CSS em JS, você consegue aproveitar quase que, sei lá, de 50% pula para 80%, 90%, em alguns casos até 100%. Então, são coisas que a comunidade, né, que esse ecossistema React aí desenvolveu nesses últimos anos. Só para finalizar. Com certeza. Esse é um ponto muito importante mesmo. De fato, o que tu falou foi incrível, né? É muito comum a gente ter pessoas que desenvolvem React Native e React e ter esse paralelo, né? Que tu falou, tipo, pegaram uma boa prática que era do React Native e subiram ela para o React. E é muito comum ter essa troca. A gente vai trocar só um pouquinho o tema agora. Vou pedir também para vocês ficarem aqui, porque, querendo ou não, vocês conhecem também, todo mundo aqui é desenvolvedor, é da área de tecnologia, e vocês vão poder agregar na discussão, com toda certeza, mas a gente vai mudar um pouquinho, sair um pouco de React agora e falar mais sobre os chatbots, né? E aí a pergunta que vem agora é a seguinte: em que momento que a gente faz a troca do formulário para um chatbot? E para começar, né, trazendo essa discussão, eu queria chamar Michael Barney, que é Chatbot Developer Advocate, trazendo esse ponto para a gente. Valeu, Ota. Então, gente, essa pergunta aí, né, de como você faz para sair do formulário para ir para um chatbot. Essa área aí, na verdade, é uma área específica, assim, do desenvolvimento de chatbots, que seria o do chatbot marketing, que tenta trazer essa maneira mais de trazer uma interação dos usuários, tudo mais por aí. Assim, indo por trás aí, a gente sempre começava antes com os formulários, principalmente com uma maneira de trazer informações de usuários para completar algum objetivo que você está querendo aí, por exemplo, né? Então, isso é o que era feito sempre, antigamente, e até hoje em dia, e essa área, assim, do chatbot marketing veio para fazer com que o usuário possa responder a todas aquelas perguntas de uma maneira mais dinâmica, através de alguma interface que a pessoa já estava. Então, por exemplo, se a pessoa estava no Instagram, que é do Facebook, e clicar em algum anúncio, ao invés de ser direcionada para um site e preencher um formulário para pegar informações ou aprender mais sobre algum conceito, ele é direcionado para um chatbot lá no WhatsApp ou no Messenger para continuar a experiência por lá e poder conversar e tudo mais. E, assim, tem alguns estudos que foram feitos que mostram que quando o formulário ele é preenchido por um chatbot, as pessoas costumam responder de uma maneira
mais efetiva, consegue chegar a completar o formulário, ou até, através do chatbot, você tem informações parciais. Então, no site, você só vai ter o nome, tudo daquela pessoa, quando ela clicar ali em enviar, enquanto no chatbot, a pessoa vai preenchendo e você já vai coletando aquelas informações. Então, é uma área assim, nova, bem específica e que está crescendo hoje em dia, não só a do chatbot marketing, mas a do chatbots no geral. Nossa. Uma das coisas que eu tenho observado também, que eu acho que depois que começou um pouco desse boom, essa curva de crescimento do chatbot, as comunidades de chatbots, principalmente o pessoal de design entendendo muito mais isso, as interfaces conversacionais, estudando sobre o tema, eu percebi que isso também teve impacto reverso nos próprios formulários. A gente acompanhou uma onda nos últimos anos de cada vez mais formulários conversacionais e ferramentas de formulário que vão tentando aproximar um pouco a experiência de um chatbot. E, por exemplo, a gente tem aquela plataforma lá que é o Typeform, que serve para você criar formulários. E eu já vi assim, muito formulário de Typeform que, cara, era uma história que contava ali, que era praticamente uma conversa que você ia tocando com o formulário. Tinha Typeform que criava uma persona ali e aí eu queria te perguntar, esse formulário ele pode ser considerado um chatbot? Qual que é esse limiar para tu? Eu acho assim que a área do chatbot, quando você vai entrar nela e vai aprendendo, ao lado da parte de desenvolvimento, sempre vem atrelado também a parte de experiência do usuário, né? O UX. E tem até uma área que é muito atrelada à área de chatbots, que é do UX Writing, que é de você criar uma escrita que cumpra todos os propósitos de ter uma boa experiência para o usuário. E, assim, eu acho que o Typeform é um exemplo de você pegar a experiência do formulário e você deixar ela muito melhor para o usuário. Então, dependendo de como você faz ali, o Typeform pode ser considerado um chatbot, eu acho que sim, se for uma experiência conversacional, mas que, assim, vai além, sabe, né, tipo, não é porque a experiência do Typeform ela é muito incrível que precisa ser um chatbot, mas é uma experiência muito boa do jeito que pode criar um chatbot que não tem uma experiência legal, porque a pessoa não está ali se preocupando com a experiência do usuário. E o chatbot eu acho que é um exemplo que você tem que se preocupar com isso de uma maneira imensa, porque é um ambiente que a pessoa já está acostumada a utilizar, uma plataforma de chat ou sendo um site conversando, e a pessoa entra lá já com algumas expectativas de como deveria funcionar, tem que ser rápido, tem que ser natural, tem que seguir diversas regras subentendidas nossas. E, assim, conseguir fazer isso é uma parada difícil, mas que pega todo esse papel do UX e eleva ao extremo, eu acho. Massa. Pronto, agora eu queria trazer também uma outra discussão, né, abrindo também para o Samuca e para o Pedro, que é se vocês já. Que chatbots vocês já experimentaram? Que chatbots vocês já chegaram a utilizar algum? Conhece algum case? Se já usaram algum bot no Messenger que vocês acharam assim que foi legal essa experiência? E se vocês já desenvolveram algum chatbot também? Qual que é a experiência de vocês em tecnologia? Se já chegou a rolar isso? Se já chegaram a estudar, se já ficaram de olho, ou se vocês não têm, por exemplo, a expectativa de não é minha área, eu não quero aprender isso algum dia. Boa. Cara, pra ser bem sincero, eu acho que o Michael até falou no começo, quando o Facebook colocou o chatbot dentro do Messenger, eu lembro que eu fui para Campus Party Brasil, a edição 10, que foi quando o Facebook lançou o Messenger no Brasil, com um hackathon, inclusive. Então eu cheguei lá, cara, não conhecia, eu cheguei, vou ver o que é. Aí, entrei no hackathon lá, dei uma primeira olhada, tava bem cru ainda, a API bem humilde, né, digamos assim, do Messenger. Tipo, premiação do hackathon foi uma das melhores premiações que eu já vi. Tipo, o pessoal os 3 primeiros colocados, ele parece que foram para o F8 lá, participar no evento no Facebook. Então, foi todo um pessoal que estava investindo pesado lá. Eu não fiquei até o final do Hacka, porque era por fase, eu estava lá também, eu estava muito cru, tinha muita gente que já estava estudando, então eu não conseguia avançar muito, mas foi meu primeiro contato com chatbot. Depois disso, eu acho que eu desenvolvi poucas vezes algum chatbot. Eu acho que na faculdade eu cheguei a desenvolver algumas coisas. Eu acho que o Node-RED, posso estar falando errado aqui, eu nem sei se isso existe ainda, mas se não me engano era Node-RED, a gente usava JavaScript, escrevia, conectava com
um Raspberry Pi, fazia algumas ações e a gente tinha como se fosse um botzinho, que a gente conversava com ele, a gente ia fazendo algumas ações. E depois eu acho que com o Telegram eu cheguei a escrever ainda mais pouco contato. Mas eu acho que o Michael falou que ele trabalha na Fundação Umbi, do Aprendizado, eu cheguei a ver, então a experiência está bem diferente do que ele começo robotizado, que parecia aquelas chamadas que a gente ligava com telemarketing, era bem... Hoje não, já existe uma galera que já está estudando de como, da mesma forma que a gente tem pessoas que estudam a interface mobile, a interface da web, hoje em dia já existe está crescendo uma grande gama de profissionais de design que estão estudando esses novos tipos de interação, né? Então, seja com chatbots, seja com esses dispositivos aí de voz, comando de voz, né? O Amazon Echo, da Google, a Siri. Então, acho que, de certa forma, vai ter um boom de bots aí, cada vez melhores, e é o famoso teste de Turing, né? Às vezes a gente vai estar falando com um bot e nem vai saber. Então, quando esse momento chegar, acho que, o chatbot já está bem. Eu acho que em alguns casos, hoje em dia, eu acho que isso já acontece e a gente nem percebe. Assim. Acho que da minha experiência com chatbot foi na faculdade e foi bem quando estava crescendo essa questão do chatbot no Messenger. Foi o meu primeiro contato, foi um trabalho que eu tive que fazer. E na época quando eu fiz, caramba, como assim? Tipo, é muito... na época foi muito sensacional, tipo... Eu consegui fazer, foi um sentimento bem legal, tipo, né, depois disso eu comecei a pesquisar um pouco mais, hoje nem tanto, por questão de tempo e tudo mais, mas acho que o outro principal contato que eu tive com ele, inclusive, foi um hackathon, e foi com o Ota, que foi o chatbot com o Telegram, acho que até o Michael tava no grupo e tudo mais, inclusive, quando eu vi, caramba, cresceu muito depois da época que eu fiz com o Messenger, tipo, o negócio evoluiu muito, e eu acho que, tipo, hoje, como eu disse, eu não tenho tempo, assim, tanto para estudar, mas acho que é uma coisa que no futuro, bem próximo, vai ser muito essencial, e talvez caia até dentro de área como mobile, de web, você ter esse conhecimento só vai vir a agregar na questão da sua UX, no caso, né? Ajuda bastante. Eu acho que seria isso, meu ponto. Que massa. A gente vai abrir agora para um pouco de perguntas, né, dos usuários. A gente teve um usuário do Facebook perguntando eu sempre pensei em chatbots como uma experiência lúdica, do tipo, trocar personalidades da Siri por uma personalidade do tipo Hermione Granger. Vocês já viram algo nessa vibe? Especialmente algo que aprendesse com os diálogos do livro, em vez de uma pessoa criando os diálogos, por exemplo. E aí? É uma parada bem diferente, né, de trabalhar com personalidade de um chatbot ou de bots lúdicos, né. Eu acho que a primeira experiência, com certeza, que a gente já usou foi o RoboEd. Quem é que já usou o RoboEd antigamente? Era uma parada muito divertida da gente usar, era uma parada lúdica lá, e é um exemplo que eu sempre trago em relação aos chatbots, para mostrar, assim, que os bots, a área de bots em si, ela é uma área muito abrangente. A gente pode trazer, por exemplo, para a área de você criar um aplicativo, criar um site, e dentro disso você pode criar diversas coisas dentro disso. Então, a parada do formulário, por exemplo, é uma área específica lá do bot, para marketing. Tem os bots que são de aprendizagem generalizada, tem os assistentes, como a Google Assistente e a Siri, e, assim, existem vários outros bots, como esse que o usuário disse, para sei, de uma maneira lúdica, você conversar com alguém, talvez alguém que você conheça. Eu sei que lá, por exemplo, na Coreia do Sul, tem um aplicativo que é o Idol, que você entra e aí você pode simular que está conversando com algum daqueles integrantes do K-pop. E aí você, como se fosse, conversa com eles lá e interage. E é uma das maneiras que está sendo usado os chatbots. Outra parada assim, interessante para você pensar em relação a chatbots. O Nubank, por trás, ele tem uma tecnologia conversacional muito poderosa. E o Nubank é uma empresa que diz que não quer usar chatbots, que tem uma conversa humana. Mas, por exemplo, se eu chego lá e digo, não, eu tive um problema no meu cartão de crédito, ele foi clonado. Quando você diz isso, você escreve, ele bota lá um processamento de linguagem para ver o que a pessoa está falando e botar você para conversar com a pessoa ideal. Então, para você pensar assim, que a tecnologia por trás de um chatbot, do processamento de linguagem natural, está evoluindo muito rápido e está se aplicando de diversas maneiras.
E assim, o meu papel como chatbot developer advocate hoje em dia é justamente para trazer uma visão do desenvolvedor chatbot para todo mundo, porque é uma área que está crescendo e que vai começar a surgir muitas vagas. Então, as grandes empresas, como por exemplo a Facebook, a Amazon, a Google, elas estão começando a divulgação, os eventos e tudo mais em cima das empresas, para que as empresas comecem a se interessar em ter o seu chatbot, seja no WhatsApp, no Facebook, no Google Assistente, na Alexa, e daqui a pouco essas empresas vão estar doidas para ter os seus produtos ou criar produtos novos. E não está tendo ainda mão de obra qualificada para trabalhar com isso. Então, do mesmo jeito que a gente se profissionaliza como um desenvolvedor iOS, um desenvolvedor web, um desenvolvedor mobile, vale a pena pensar em se tornar um desenvolvedor de chatbots, porque é uma área que está crescendo e vai chegar aí e tem muita gente despreparada. Cara, esse negócio que tu falou do K-pop me fez lembrar, eu acho que o primeiro grande case de bot do próprio Messenger foi, eu acho que o bot do Luan Santana, eu posso estar enganado, mas parece que tem o bot lá no Facebook do Luan Santana foi um bot, já utilizando o Messenger, tipo, foi um sucesso na campanha, pô, o Luan Santana, tipo, o pessoal, os fãs aí, de quem curte, ficou maluco, cara, o Luan Santana me respondendo, tá, tipo, isso foi um boom, mas isso é bem relacionado aí, a relação do artista com o seu público. Hoje, além de Instagram, de Twitter e como ele interage, tipo, um chatbot dá uma sensação de proximidade, de engajamento aí. Putz, eu estou sendo visto por uma pessoa que ele considera, né? Um ídolo, um fã, sei. E essa relação aí de relação pessoal, interpessoal entre os blogueiros, os youtubers, tudo isso, os músicos, né? Os artistas, o chatbot eu acho que entrega muito valor para esse tipo de público. Então, como você falou, eu acho que a gente tem uma quantidade de clientes aí, de produtos que podem ser desenvolvidos com essa tecnologia e como é que se diz? A imaginação, criatividade que vai dizer o que vai pegar no mercado aí. Verdade. Galera, eu queria agradecer muito, assim, do fundo do coração para vocês. Acho que foi super interessante a discussão que a gente teve aqui. Espero que o pessoal que está assistindo a gente também tenha curtido. Essa live vai ficar gravada depois também para quem quiser assistir. A gente vai tentar fazer os cortes de cada palestra. E muito obrigado mesmo. Acho que assim, foi incrível ver a experiência de vocês, a visão de vocês sobre cada pessoa aqui do tema. A gente discutiu sobre coisas super legais, coisas super modernas, né? Acho que Samuca trouxe a visão ali do React Native está implementando Hermes para criar essas bridges. A gente já pensou um pouco mais sobre o futuro do React Native e do React, de talvez o React Native já querer trazer essa parte do web também, né? Que alguns outros frameworks híbridos já conseguem fazer isso de maneira mais oficial. A gente também já discutiu um pouquinho sobre essa curva de ascensão dos chatbots, né? E essa possível necessidade dos desenvolvedores também aprenderem. Acho que hoje a gente tem essa área, né? Eu sou desenvolvedor web, eu sou desenvolvedor back, eu sou desenvolvedor que cuida de infraestrutura, e talvez essa figura também de desenvolvedor de chatbot, ela vem crescendo muito. E só agradecer muito, acho que foi muito rica a conversa que a gente teve aqui. Falar para o pessoal também que está aparecendo aí embaixo o Instagram de vocês, né? O Instagram do Samuel, que é Samuel E. Matias, o do Pedro, que é Pedro JSN96, e do Michael Barney, que é Michael Barney Jr., que para seguir vocês, porque assim, vocês são pessoas que admiro muito, que já são incríveis e ainda vão crescer muito, então, galera, cola neles, acompanha, é uma galera super gente boa, se tiverem dúvida, pode chegar junto, sempre estão apresentando em evento, meetup, já vi palestras incríveis dos dois, e é isso, acompanha essa galera lá, deixar para vocês também um espaço aí para vocês se despedirem, mandar uma mensagem para a galera, mandar um conselho, e é isso aí. Tá puxando aí toda vez, então, agradecer pelo convite, Ota, fiquei aí, não sei nem se eu sou isso tudo mesmo que tu falou, mas tá falando, vou acreditar. Com certeza Mas obrigado pelo convite, assim, pode convidar, sempre que possível, eu vou tentar ajudar. E só para lembrar também, já que estamos falando de React, né, eu e o Samuca, junto com o Diego, que a gente organiza aqui, foi os primeiros a organizar, puxar a comunidade de React Recife. Então, a gente tem um Telegram bem ativo, o pessoal tira bastante dúvida lá. A gente tenta fazer meetups quase que
mensais, né? Com a pandemia acabou atrasando um pouco, aí tá a cada 2 meses por aí, mas o grupo é bem ativo, então quer saber mais, participem, a gente tem algumas coisas já gravadas, de alguns talks que já rolaram, né? É bem interessante o grupo, só tem a agregar e talvez, assim, um dos grupos, eu possa até falar, um dos grupos de React do Brasil que é mais ativo. Então, o pessoal conversa bastante, tira bastante dúvida. Feito o Otto falou, o pessoal não tem frescura, tipo, tem dúvida do iniciante ao avançado, você vai conseguir ser respondido sem ser agressivo, com muito respeito, sem ser que, se a pergunta é muito básica. Não tem isso. É um lugar bem para ser acolhedor e para ajudar quem está querendo crescer com essa tecnologia que está sendo tão bem adotada aí no mercado. Então, pode ser uma porta de entrada para muita gente, para conhecer esse universo da tecnologia e, quem sabe, se apaixonar por alguma área, seja ela com React, seja com React Native, ou até mesmo com chatbots que a gente comentou aqui. Então, deixo já a porta aberta, pode conversar com a gente aí e tamo junto, pode contar comigo aí para o que precisar. Então, mais uma vez, obrigado pelo convite. A gente que agradece, Pedro. Acho que eu posso falar agora. Queria imensamente agradecer essa oportunidade. É tão interessante. Muito obrigado pelas palavras. São muito importantes para mim. Tive hora que eu acho que não posso ser isso, mas que bom que aparentemente eu sou. E tipo, muito obrigado. E só deixando um ponto bem claro aqui, tipo, eu no começo, claro, a gente sempre tem um começo, né? Eu comecei a palestrar, eu comecei a dar meetups, porque eu lembro que um dia eu tive um meetup lá na Apollo, no Apollo lá no Recife Antigo, e tava, inclusive, dando uma talk sobre tecnologia, foi o Ota. Depois eu vi, caramba, tipo, que massa ele fala sobre isso, tipo, em público e tudo mais. Tipo, acho que eu também posso. Eu cheguei, conversei com o Ota, ele foi super solícito, me explicou, falou, não, você consegue também, simbora. E acabou que eu tô hoje aqui, apresentando meetups. Eu tô aqui hoje com vocês. Tenho, no caso, o React Recife, né, que eu coordeno junto com o Pedro e mais nossos colegas, o Diego. Então, tipo, todos nós somos capazes. Tipo, você tem dúvida? Pode vir atrás de mim, pode chegar e falar comigo no LinkedIn, pode falar comigo no Twitter, não tem problema algum. Hoje, como o próprio Otto falou, não estou trabalhando profissionalmente com React, estou trabalhando com outras tecnologias, mas, tipo, já trabalhei, eu posso ajudar sem problema algum. Tipo, não tenha vergonha de perguntar uma coisa de um Hello World, ou até uma coisa de, por exemplo, usar um gerenciamento de estado. Eu vou te ajudar sempre que possível, tanto eu como o Pedro, como todos que estão aqui, eu acredito. Então, tipo, só novamente, muito obrigado. Otto, você é incrível. Michael também, você é incrível. Todo mundo aqui é incrível. Isso é muito bom. Tipo, o ecossistema de Recife tecnológico é muito grande, graças a todos vocês. Tá? Muito obrigado. Valeu. Graças a todos nós. E acho que, mais uma vez, reforçar essa fala do Samuca, né? Palestrar, trazer conteúdo, compartilhar é para todo mundo. Acho que eu sou uma pessoa que também era muito tímida, tinha vergonha. Comecei as primeiras palestras, não foram legais, mas assim, você vai apresentando, você vai compartilhando, vai perdendo um pouco a timidez, vai vendo que dá para fazer, que na verdade ninguém é super poderoso ou incrível, assim, no sentido de todo mundo aqui normal, é gente como todo mundo e é isso. Você compartilhar conteúdo vai ser bom para outras pessoas, mas principalmente para você. Acho que você acaba aprendendo muito mais, acho que estudando mais profundamente quando você vai falar sobre um tema. Acho que, com certeza, deixar esse convite também para quem está assistindo, que venha palestrar com a gente nos próximos eventos. Eu quero agradecer a todo mundo que está assistindo, quero agradecer aqui a Otto por ter me convidado para participar desse evento. Foi um prazer estar contigo, com vocês também, Samuca e Pedro. Eu quero agradecer também a Josi, que está aqui interpretando para a gente, trazendo acessibilidade para o nosso evento. Adorei participar, espero que vocês tenham tido um conhecimento aqui agregado. E de convite, eu quero convidar vocês a acessarem o YouTube lá da comunidade da Bots Brasil. A gente tem lives semanais sobre o universo de chatbots e todas as nossas lives, que está rodando lá desde março, estão gravadas no canal, caso você queira acessar. E também tem o meu canal lá no YouTube, que eu tenho trazido informações mais específicas para quem quer entrar no mundo de ser um chatbot developer. Então fica aí o convite para vocês, caso você queira entrar mais nessa área. Novamente, muito obrigado a todo mundo por ter me convidado.